Amém? Como é que vocês estão, geração eleita? Todos bem? Firmes e fortes? Remanescentes até o final? Pronto, nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre permanecer até que Ele venha. Eu vou orar, vamos orar novamente. Agora eu vou orar a respeito do que eu vou ministrar aqui. Curvem suas cabeças para que eu esteja orando, tá? Orem junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar aqui, Senhor Jesus, agora esse momento único, Senhor Jesus, onde o Senhor vai trazer a Tua palavra, Senhor Jesus, que foi ministrada primeiramente na minha vida, para ministrar na vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Usa a minha boca, Senhor Jesus, usa a minha voz, me usa, Senhor Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, que todo homem seja mentiroso e que só Deus seja verdadeiro. Usa minhas palavras, Senhor Jesus, que elas possam alcançar o mais profundo e íntimo do coração de cada um aqui, Pai, e que eles possam sair daqui totalmente diferentes da forma que eles entraram. É isso que eu te peço, Senhor. Faz o teu mover, que teu Espírito Santo tenha total liberdade no meio de nós. No nome de Jesus. Amém. Antes de eu iniciar aqui na minha mensagem, eu ia fazer uma dinâmica no meio da ministração, né? Que foi acordada aí para a gente fazer agora nesse tempo do Acamp, essas 2 semanas, uma dinâmica. Mas eu vou fazer agora no início, porque eu vou aproveitar para usar ela durante o meu início da minha ministração. Então eu peço que, por favor, cada um de vocês possam se levantar dos seus lugares, em pés. Uma coisinha rápida, uma dinâmica rápida, tá? Façam o seguinte agora, vê só. Só cuidado aí para não bater no amigo do lado, né? No coleguinha do lado. Fiquem com os pés retos, tá? Com os pés retos assim, alinhados para frente a ponta. E agora levantem uma mão para frente. E agora vejam e marquem um ponto até onde vocês conseguem levar esse braço girando no máximo. E vejam até sem girar a coluna, né? Só o braço, para ver até onde você consegue ir. Sem dobrar a coluna, isso. Sem dobrar, com o braço esticado, sem dobrar a coluna e com o braço esticado. Marca agora mais ou menos até onde você conseguiu ir. Até onde você conseguiu ir. Você consegue marcar? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, baixa o braço agora, fica reto, normal, postura reta. Agora façam o seguinte, agora todo mundo fecha os olhos. Pode fechar os olhos, todo mundo. Agora, se imagine na mesma posição que você está aí. Agora imagine você fazendo o mesmo movimento que a gente fez agora há pouco. Coloca a mão para frente. Só imagina. Só com a mente, não precisa fazer não, só imagina. Imagina você com a mão para frente esticada. E agora você está levando ela ao máximo que você consegue. Vocês estão conseguindo imaginar? Vocês podem ir mais. Tenta mais um pouquinho. Gira, vai girando. Gira. Vai girando o máximo que você conseguir. Beleza? Agora abram os olhos. Agora vamos fazer a mesma coisa. Continue com os pés para frente. E agora estica a mão para frente. E agora façam o mesmo movimento, sem dobrar o braço e sem virar a coluna. E vejam até onde vocês conseguem ir. Quem conseguiu ir num ponto mais do que você foi da primeira vez? Muitas pessoas, né, conseguiram? Podem sentar agora. O que acontece? O que aconteceu? Veja só. Isso é o que a gente fala, o poder da nossa mente, a nossa mentalidade. Então, a mente de vocês, antes de eu trabalhar com vocês ela, e fazer vocês imaginarem, visualizarem, eu criei uma experiência. Falem comigo, experiência. E as experiências, elas moldam e ditam as nossas atitudes, as nossas decisões no nosso dia a dia. Então, essa experiência que eu criei junto com vocês, fazendo com que vocês visualizassem, esticando o braço de vocês até o máximo, ela fez com que quebrasse o limite, uma barreira da mente de vocês, porque vocês visualizaram e vocês conseguiram ir mais além do que vocês tinham ido da primeira vez. Entenderam? Então, quer dizer que quando a gente usa a nossa mente a nosso favor para visualizar algo, a gente consegue ir mais longe. Tá certo? Então, vamos dar início aqui. E guardem isso, tá? Experiências, elas geram
Ninguém lembra? Eu falei agorinha. Experiências, elas geram e moldam nossas atitudes, tá? Amém, irmão? Grande será o seu galardão. Obrigado. Abra aqui para mim Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Quem tiver suas Bíblias, podem abrir. Isso. Aqui é lá no Antigo Testamento, tá? Tempo lá de Moisés. E fala assim, ó. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuas a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, não acrescentem nada. Nem o tio. Ele fala, ó, nem diminuireis dela, nem aumente, nem diminua, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguir a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Naquele tempo, o povo, quando seguiu outros deuses, né, como a Baal-Peor, esse povo foi consumido, porque eles foram contra o mandamento do Senhor, de não adorar os outros deuses, tá? E no versículo 4, ele diz, porém, vocês, que permanecerem fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Para aí. Porém, vós, que permanecerem, que persistirem, que forem fiéis até o fim, vocês estarão vivos no final. E eu parei para dar uma pesquisada nessa palavra. A raiz dessa palavra, que é a palavra permanecer, ela é do latim permanere, que quer dizer continuar, aguentar ou ficar até o fim. Então, quando a gente lê esse texto aí, o que Moisés estava falando para o povo é que se vocês permanecerem, se vocês aguentarem, se vocês ficarem, se vocês continuarem, persistirem até o fim, vocês vão ficar vivos. Mas vocês continuarem persistindo em quê? Na palavra de Deus. Em seguir os seus estatutos e os seus mandamentos, em cumprir, sem aumentar nem diminuir nada. Se vocês permanecerem fiel àquilo que eu declarei para vocês, vocês vão continuar vivos e vocês vão ser muito abençoados, assim como ele falou lá no início, no versículo 1, tá? E para dar uma introdução aqui, a respeito desse tema, permanecer, né, até que ele venha, os estudos científicos hoje, eles apontam que de 8 a 9% da população de um país, né, no caso, eles ditam hoje o ritmo da nossa cultura. Então, quer dizer que, tipo, hoje no Brasil, né, temos mais de 200 milhões, quer dizer que de média, de 8 a 9% dessas pessoas, eles ditam a forma que vocês se vestem, os costumes de vocês, eles ditam na política, eles ditam as coisas no meio dos esportes, do futebol. E se a gente parar para pensar, eu parei para pensar, né, quando eu estava olhando essa pesquisa. Hoje, aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 30% da população evangélica, não é cristã. Cristã, vocês sabem que o número é bem maior, né? Se for contar católicos e outras religiões. Mas eu estou falando de evangélicos. Eu, você, todos nós. Hoje, 30% da população brasileira é evangélica. Aí eu parei para pensar, caramba, 30% da população brasileira é evangélica. Se 30% da população brasileira é evangélica, e a gente só precisa de 8 a 9% de pessoas de uma população para estar ditando os costumes, a cultura, as regras, né, de uma sociedade, na política, seja em qualquer área que for. Por que nós não estamos ditando as regras? Porque um pequeno grupo, ele dita a regra e conduz um grupo maior. E por que nós, cristãos, não estamos influenciando nessas áreas? Vocês já pararam para pensar? Porque nós
assim, né, eu no meu entendimento, porque nós não estamos realmente permanecendo e deixando que Deus permaneça em nós. Nós não estamos sendo fiéis totalmente a Deus no nosso trabalho, na nossa rua. Nós não estamos cumprindo, de fato, aquilo que Deus declarou para a vida de cada um de nós. Porque se nós realmente fôssemos evangélicos, cristãos, e que vivessem plenamente e cumprissem a missão que Deus trouxe para nós, essas pessoas seriam alcançadas. Tá? Então, para que nós possamos sair hoje agora aqui do papel e irmos para a prática, nós temos que ser pessoas totalmente intencionais. Como assim, Herbert, intencional? Eu tenho que ditar a regra e o costume onde eu estou através da minha influência. Eu tenho que influenciar através do meu exemplo. Eu até fiz uma brincadeira um dia desse com alguns jovens que estão aqui, no Papo Jovem, que não vou fazer agora, tá? Que foi uma dinâmica também. Que as pessoas, elas seguem muito mais o nosso exemplo do que aquilo que a gente fala. Porque o exemplo, ele arrasta. A palavra, ela pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Então, só através do seu exemplo, da sua vida, do seu serviço, do seu amor, que você vai conseguir alcançar aquelas pessoas que estão próximas a você. Que você vai conseguir mostrar que Deus é Deus na sua vida, que você é fiel, que você permanece nele e que ele permanece em você. Através das suas atitudes e das suas ações. Entenderam? Amém ou não amém? Na velha aliança, que é nesse tempo aqui, quando Moisés conduzia o povo de Israel, eles não podiam entrar em contato com os outros povos, né? Os filisteus, os jebuseus, porque no mandamento Deus falava assim, que se você, dizia assim, Gabriel, se você entrar em contato com João é de outra religião, você está contaminado, velho. Se você entrou em contato com ele, você está contaminado, você vai ser afastado, vou tirar você daqui do meio do meu povo. Antigamente era assim. E aí, no Antigo Testamento, né? Depois, a gente veio para baixo do Novo Testamento, da Nova Aliança, que Jesus trouxe para nós. E aí, na Nova Aliança, Jesus trouxe o oposto sobre nossas vidas. Jesus falou o seguinte, ei, Bia, você agora é santa. Eu vou te dar todo o poder e autoridade. E onde você chegar, em quem você tocar, vai ser santo também. Então, ele nos deu poder e autoridade. E agora nós não somos pecadores lutando contra... não somos pecadores querendo ser santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Então, Deus, ele nos deu poder e autoridade para poder mudar os ambientes e os lugares onde nós estamos. E através da nossa vida, quando a gente estiver naquela reunião lá, com aqueles amigos, né? Que, mano, e não sei o quê, e pá. Não, Bruno? Cadê Bruno? Estou vendo Bruno aqui. Ah, tá escondido, ele tá viajando, ó. Eu falei o nome dele, ele veio. Olha. E você tá lá no meio daquela galera, pai, você, mano, deixa eu te contar. Aí os caras, você vai lá e contar uma história, uma vivência sua, né? Uma experiência que você teve com Deus. Os caras vão fazer, meu irmão, como assim, mano? Que negócio é esse? Me leva lá para a rede jovem, que eu quero ver quem é esse cara lá, Selmo, 2 metros de altura e tal. Aí o cara, meu irmão, é muito massa lá, pô. Lá tem um papo e tal, não sei o quê. A gente louva a Deus, a gente louva, adora o nome de Deus e tal. E a gente vive um negócio muito massa lá e tal. Eu senti um negócio, tá ligado? Aí os caras vão, meu irmão, como é que é isso? Aí você vai lá e vai trazer ele aqui para a igreja, vai trazer ele para um papo jovem, para um papo teens. E através da tua palavra, da tua boca, você deixar ser usado por Deus, Deus vai alcançar aquela pessoa. Não pode ser logo de exato, né? Aquele convite naquela mesma hora, mas aos poucos, Deus vai atingindo o coração daquela pessoa. Aí eu coloquei aqui, proximidade é poder. Proximidade é poder, como assim? Fala assim para o teu irmão do lado, proximidade é poder. Assim como no tempo antigamente lá, quando as pessoas se aproximavam e se contaminavam, hoje Deus quer usar nós, eu e você, para influenciar essa geração de dentro para fora, tá? Não de fora para dentro. A gente tem que sair das 4 paredes. Temos que sair de dentro da nossa bolha. Estou naquele meio meu aqui, só meus amigos da igreja. Não, mano. A gente tem que sair daqui.
Deus quer te usar. Deus quer te usar para pregar para o irmão lá na rua, para falar para teu amigo na escola, na faculdade, no teu trabalho. Você não pode ser só um cristão evangélico aqui, você tem que mostrar realmente quem você é e quem Deus é através de você, através da sua vida, porque a sua vida, ela vai ser um exemplo e um espelho de Cristo. E as outras pessoas, quando elas olharem para você, elas vão dizer, poxa, esse cara, esse Mateus, ele tem algo diferente, véio. Esse sorriso dele, quando ele sorri, me impacta. Esse sorriso dele, poxa, ele traz luz, traz vida. Entenderam? Então, nós temos que influenciar as pessoas através do nosso exemplo, não pela força, não tentando empurrar a palavra de Deus de goela abaixo. Nós temos que influenciar através das nossas ações, das nossas atitudes, tá? Coloca aí o capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 9, que eu esqueci de ler. Ele fala assim, ó, tão somente, depois de ele ter falado aquela parte lá para o povo, ele também ainda declara mais algumas coisas e no final ele diz, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, guarda bem as tuas emoções, os teus pensamentos. Que não, é porque está diferente da minha tradução, mas enfim, que não te esqueças, né, daquelas coisas que os teus olhos têm visto, ó, não se esqueça daquelas coisas que eu fiz e que vocês viram, os milagres que vocês presenciaram. E não se apartem do seu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Só essa parte mesmo. Então o que é que ele quis dizer aí? Meu amigo, minha amiga, ei, aquele povo naquele tempo lá, quando estava no deserto, Deus operava milagres maravilhosos, estava com eles diariamente. Todos os dias eles viam mover a mão de Deus. E mesmo assim, eles viviam em desobediência, em pecado. Eu fiz agora há pouco, né, a dinâmica com vocês, sobre a mentalidade e a mente. Então, o que acontecia? Porque a crença daquele povo ela não mudava. Por quê? Eles não permaneciam em Cristo. Deus permanecia com eles, mas eles não permaneciam em Deus. Não é verdade? Porque se eles tivessem permanecido em Deus, eles não teriam sido tão desobedientes, não tinham perdido tudo aquilo que Deus declarou para a vida deles, de entrarem na terra lá de Canaã. Então, entrando nesse texto aqui, nós vivemos experiências. Hoje aqui, nós estamos tendo uma experiência. No trabalho, nós temos experiências. Quando a gente vai para um parque, para um lazer, nós temos experiências. Então, nós vivemos experiências diariamente. E essas experiências, quando nós temos experiência com algo, igual eu fiz aqui, por isso que eu pedi para vocês gravarem, as experiências, elas trazem resultado, você passa a crer através das experiências. Quando você tem uma experiência com Deus, um exemplo, um milagre, algo que você está pedindo, uma porta de emprego, o que for, você tem aquela experiência com Deus, você vivenciou aquilo, aquela janela lá foi desbloqueada, foi destravada. Então você passa a crer. Então aquela experiência que você teve, ela vai começar a gerar uma crença dentro de você. Aí beleza, mudou a minha crença. Igual eu pedi para vocês se concentrarem aqui, mentalizarem, e vocês destravaram e muitos conseguiram ir bem além do que foram da primeira vez. Então o que acontece? Quando você desbloqueia a sua mente e a sua crença ela é mudada, você começa a mudar e determinar as suas atitudes de formas diferentes. As suas atitudes mudam, baseado na sua crença. Quando a sua crença muda, as suas atitudes e a sua forma de escolher as coisas, ela muda. E o nosso sistema de crenças, ele influencia diretamente nessas decisões, nessas nossas escolhas. E as nossas escolhas, que são baseadas nas nossas crenças, tá? Elas constroem o nosso resultado. Ela determina os nossos resultados. Um exemplo. Eu, na minha vida, né, com a minha esposa, minha digníssima esposa ali, Monique, o amor da minha vida, a mulher mais linda, tá, do meu mundo. Olha, ela ficou vermelha. Enfim, voltando aqui para o assunto. No nosso casamento, todo mundo sabe que casamento, que você, independente, né, de ser casado ou não, você passa por situações difíceis.
Todos nós passamos, não é verdade? Por situações difíceis na nossa vida. Nós enfrentamos obstáculos, desafios que nós temos que vencer. E um dos nossos desafios que nós enfrentamos ultimamente, né, que é na nossa área financeira, às vezes você para assim, ela parava assim, eu comecei até a refletir sobre isso hoje, quando eu estava lendo isso aqui. Ela parava assim e dizia, caramba, como é que tu consegue ficar tão de boa assim, né, tal? Porque às vezes, a gente estava passando por uma situação que às vezes ela ficava aperreada pensando, olha, não, porque poxa, eu fiquei desempregado, né? Estou desempregado por enquanto. Mas Deus está abrindo a porta, em nome de Jesus. E aí, ela diz, vai faltar isso, vai acabar isso, e tal, os meninos estão pedindo isso, está acabando e tal. Aí fica, como é que tu consegue manter a calma, ela dizia, a tranquilidade, ficar tão de boa? Aí eu falava para ela, realmente, né? Eu ficava pensando. Aí depois de hoje, quando eu estava pensando nessa ministração, aí Deus trouxe na minha mente, sabe por quê? Eu consigo, porque eu permaneço em Deus. Independente da situação, das circunstâncias. Mas sabe por que eu permaneço em Deus? Porque eu já tive experiências com Ele. Pergunta para o teu irmão aí do lado, você tem experiências com Deus? As nossas experiências em Deus, elas moldam o nosso pensamento e a nossa crença. E as nossas atitudes, elas mudam. Então, as minhas atitudes referente a isso, elas mudaram, sabe por quê? Eu vi o Jeová Jireh, que é o provedor, na minha vida. E todas as vezes, estou dizendo a vocês, afirmando todas as vezes, Ele nunca deixou faltar nada. Independente. Ele sempre provia. Ele sempre provê e continua provendo. Então, é nesse Deus que eu creio. E eu acredito que vocês também crêem. Então, a partir do momento que você tiver experiências, milagres, curas, oportunidades de trabalho, emprego, ou alguma oportunidade como a minha, assim, de você ver realmente Deus agindo de forma sobrenatural na sua vida, a sua experiência, ela vai alimentar a tua crença, a tua fé em Deus. E a tua fé, ela vai determinar os teus resultados, os teus frutos. Entenderam? Amém? Então, que nós possamos ser fiel em cumprir a nossa missão e permanecer fiel até que Ele venha. Porque não adianta nada, velho. Eu estar aqui, mas, estou aqui, glorifico a Deus, louvo, sei o que, estou na oração, mas eu não estou cumprindo a minha missão, não estou cumprindo o meu propósito. Porque você sabia que Deus tem um propósito para cada um de vocês? Deus tem um propósito e uma missão para cada um específico, fora o propósito universal, né? Que é o ID, que todos nós temos que cumprir. Mas Deus tem um propósito e uma missão específica para cada um de vocês. E nós temos que se aproximar, por isso que proximidade é poder. Através do nosso relacionamento com Deus, quando nós se aproximamos dEle, Ele vai revelar as coisas dele para nós. Ele vai revelar aquilo que Ele tem guardado para a nossa vida. Amém? Então, nós temos que permanecer na fé e ter uma vida profundamente enraizada no solo do Evangelho. E guardarmos os mandamentos e servir humildemente, assim como Jesus, quando Ele veio, que foi o nosso maior exemplo aqui na terra, foi Jesus. Quando Ele veio, Ele serviu. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir a todos. Então esse é o maior exemplo de influência e de liderança. Que nós possamos servir aos outros, assim como Jesus veio e nos serviu aqui na terra. Aí você pode parar para pensar, mas Herbert, o que é preciso fazer para que nós possamos permanecer em Deus? Alguém sabe? O que é preciso fazer para que eu possa permanecer em Deus, para que eu possa permanecer nele? Pode dizer, pode falar. O que precisa fazer? Amém. Faz parte, com certeza também. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Eu coloquei aqui um ponto principal, que eu errava muito nisso antes, tá? Todos nós, precisamos, especificamente todos os dias, tá? Nós precisamos confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Deus não comunga e não habita com o pecado. Como é que Deus vai deixar? Como é que você vai conseguir
fazer com que Deus permaneça em você se você vive pecando e você não se arrepende dos seus pecados diariamente. Então, nós temos que confiar nos nossos pecados. Abre aí para mim, por favor, em 1 João, o capítulo 1, o 8. Diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o 10. E se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo Ele de quê? Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, para que a sua palavra permaneça em nós, nós temos que confessar os nossos pecados. Então, diariamente, você tem que confessar os seus pecados diante de Deus, para que a palavra dele permaneça em você. Ah, mas eu não peco não. Tem alguém que não peca aqui? Que às vezes tem um engraçado aqui. Ah, não sei não. Eu não peco não. Ô, Selma, eu não peco não, Selma. Já chegou alguém para tu? Rian? Ó para aí, Rian. Não acredito nisso. Então, todos nós pecamos. Nós já nascemos no pecado. Então, é necessário que diariamente nós confessemos. Às vezes a gente diz, eu já fiz muito isso, tá? Então, foi um dos pontos que eu errei, que Deus me tratou muito. A gente acha assim, Deus já sabe de tudo, pô. Não precisa orar não, porque eu vou orar que Deus já é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Para que eu vou orar? Não é verdade? Mas Deus quer que você abra a sua boca e você confesse, que você tenha um relacionamento com Ele, de pai e filho, e você confesse os seus pecados, que Ele está lá pronto para te perdoar, tá? E te justificar. E em 1 Coríntios 15, 58, ele fala assim, ó, que portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, permanentes, fiéis, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Amém? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de você não será inútil. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não será inútil. E como é que Deus pode permanecer em nós? Abre aí em 1 João 4,13. Como é que Deus pode permanecer em nós? Eu falei como nós podemos permanecer nele, confessando primeiramente os nossos pecados. Mas como é que ele pode permanecer em nós? Mas, olha lá, todo espírito que não confessa Jesus, deixa eu ver se está certo. 1 João 4,13. 13. O 13. Isso. Ó, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Até aí. Então, nós sabemos que ele permaneceu em nós através do seu Espírito. E quem tem o Espírito de Deus, ele anda igual às pessoas do mundo, tem os mesmos costumes, tem as mesmas práticas? Não. E por que a gente não influencia as pessoas que estão lá no mundo e a gente é influenciado pelas coisas que o mundo tem? Se nós recebemos do Espírito de Deus, se nós permanecemos nele, como é que as nossas ações e as nossas práticas, elas não mudam, elas continuam as mesmas? Se nós recebemos do Espírito de Deus, nós temos que andar em comunhão com Ele, nós temos que andar em novidade, não é verdade? Eu não posso estar tendo a mesma atitude que eu tinha antes de eu andar com Jesus, porque a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, Ele entrou e mudou e transformou tudo. E se Ele permaneceu realmente em mim e eu permaneci nele, as minhas atitudes elas vão ser coerentes com aquilo que o Senhor declara na sua palavra. Amém? E como é que nós podemos permanecer firmes em tempos difíceis? Assim como eu falei para vocês aqui, né? Que eu já passei, e
vamos passar, com certeza, porque a palavra do Senhor ela diz que no mundo nós teremos aflição, né? Por momentos difíceis. E para nós podermos passar por momentos difíceis, o que é que pode nos fortalecer? O que é que nos fortalece? Como é que nós nos fortalecemos para passar por momentos, por dificuldades, por desafios? Como é que vocês se fortalecem? O espírito de vocês, como? Alguém? Como é que tu fortalece teu espírito, Bruno? Teu espírito, como é que tu fortalece ele? Não? Na academia? Olha para aí. Da mesma forma que a gente tem que comer todos os dias para fortalecer a nossa carne, nos alimentar, é necessário. A gente também é necessário alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, não medita nela, como o salmista fala, de dia e de noite, a gente não torna ela parte do nosso íntimo, do nosso ser, como é que nós vamos passar pelas dificuldades, pelas provações da vida, com o nosso espírito fraco? Tem aquele ditado, né? Esqueci até, tem um ditadozinho que o pessoal diz, né? A carne é fraca e... Tem um ditado aí do mundo, que o pessoal que eu não sei não. Eu esqueci, faz tempo, mas eu já ouvi. Só que aqui já quebra isso aqui, porque a carne não é fraca. Tem um... Eu nem anotei aqui, eu li esse versículo, mas não anotei. Tem um versículo que diz que a carne não é fraca. Na realidade, é o seu espírito que está fraco. O seu espírito que está fraco. Mas a partir do momento que você alimenta o seu espírito todos os dias, diariamente, você se torna forte. Então você pode se perguntar, cara, quem você tem mais alimentado? Seu espírito ou a sua carne? Quem você tem mais alimentado? Isso é uma pergunta que vocês têm que se fazer diariamente. E é uma das coisas que mudou muito na minha vida, principalmente nas minhas atitudes, nas minhas ações, porque a partir do momento que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, e eu comecei a meditar na palavra dele de dia e de noite, cara, pode vir a maior tempestade, eu permaneço nele. Amém? Então, alimentar-se da palavra de Deus. A Bíblia ela fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então isso significa o quê? Que todos que colocam a sua absoluta fé em Deus, eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Onde é que está a sua fé? Em que é que vocês têm permanecido? Será que vocês realmente têm colocado e posto a fé de vocês em Deus? Será que realmente vocês têm colocado Deus em primeiro lugar na vida de vocês? Vocês têm permanecido nele e ele em vocês? Para a gente chegar aqui na conclusão, aqui em Filipenses, fala assim, que tudo que é verdadeiro permanece. Coloca aí Filipenses 4, do 8 ao 13. É muito bom, porque essa mensagem ela fala muito referente à nossa mente, à nossa mentalidade. Fala assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Coloca o 9. Ponham em prática, presta atenção, que isso aqui resume praticamente tudo que eu falei, Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E o 12. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Fala para o seu irmão aí do lado. Você tudo pode naquele que te fortalece. Eu vi
Eu vi uma ministração, um dia desse, onde eu parei para pensar até realmente nisso aqui, né? Nessa parte de você permanecer em Deus. E muitas vezes, muitos de nós não conseguimos permanecer porque nós não temos raízes profundas. E aí um pregador ele falou um pouco sobre o bambu chinês. Alguém sabe aqui qual é o bambu chinês? Alguém já ouviu já? Como é? Sabe? O bambu chinês, eles contam que o bambu chinês, após ele ser plantado, nos seus primeiros 5 anos, você não vê nada. Mas, por dentro, lá por baixo da terra, ele está fincando suas raízes de forma vertical e horizontal. Ele cria raízes tão profundas, que depois de 5 anos, o bambu chinês, dentro de 4 a 6 meses, ele chega a chegar a 25 metros de altura. Diga, uau! Caramba, velho! Imagina só, 5 anos, aí você diz, poxa, eu vou passar 5 anos criando raiz. Cara, 5 anos, mas você vai estar com as raízes sólidas, com teus alicerces firmes. E quando você tiver um crescimento, você não vai ser levado por qualquer vento, por qualquer sombra de dúvida. Porque você vai ter raízes profundas e você vai estar permanecendo nele, com as suas raízes fincadas nele. Assim como uma casa ela necessita de um alicerce, de uma base profunda, nós precisamos ter raízes em Cristo. Nós precisamos ter raízes profundas. Amém? Para a gente concluir aqui, lá em 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... O mundo vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Mas aquele que permanecer em Deus, que for fiel até o fim. Cara, o que Deus tem preparado para nós é extraordinário. Amém? Aquele que permanecer nele, que for fiel até o fim, ele vai permanecer para sempre em Deus. Aquele que fizer a vontade de Deus. E para concluir aqui, e falar uma coisa que Deus está tocando muito no meu coração para me falar, em João 15, o 1, em João 15, 1, fala assim, ó, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu não estava querendo falar porque eu estava com vontade de chorar. Toda vez que eu falo dele eu choro, que é Eduardo, meu amigo, né? Muitas vezes, muitos aqui conviveram, e no último ano eu me tornei muito próximo dele. Mas aquele cara é um cara apaixonante, velho. Eu amava demais o coração daquele cara. E uma das coisas que ele me ensinou foi isso. Ele foi um cara que permaneceu firme e fiel até o fim. E cumpriu a missão e o propósito que Deus trouxe para ele aqui na terra, na vida dele. Mas por que ele permaneceu firme, Herbert? Por que ele permaneceu fiel? Porque ele tinha raízes profundas. Se ele não tivesse raízes profundas, os primeiros anos ele não teria nem aguentado, nem suportado. Porque quando você passa, não sei se vocês acompanharam alguém, já tiveram alguém que passa por câncer, por tratamento, as dores elas são terríveis. Sofre, é muito sofrimento, é muita dor. Mas ele permaneceu fiel até o fim. Porque ele tinha raízes profundas em Deus. Tanto que ele me impactou de uma maneira surreal. E tanto que até hoje, assim como nessa palavra fala, quem permanece em mim e eu nele, continua dando fruto. E os frutos deles ainda está aí, está aparecendo. E uma das últimas coisas, quando eu fui a última pessoa que visitou o Eduardo, antes dele ir para o hospital no domingo. E ele ainda falou comigo antes, ele mandou um áudio para mim dizendo assim, esse cara era um exemplo para mim tudo, velho. Eu até dizia para minha esposa dizia, ele é para tu igual o Milka é para mim, né? Eu disse, porque realmente é um cara apaixonante, incomum, velho, fora da realidade. E ele disse assim para mim, tem uma palavrinha no início, como é, amor? Ele disse assim, cara, eu quero ver, ele falou assim, ó, cara, eu quero ver você decolando, velho. Eu quero ver você decolando, não desista. Não desista. Permaneça. Era o que ele falava para mim. É um cara, no último dia que eu fui lá visitar ele, que foi no sábado,
o cara estava sofrendo, estava com dor, mas ele estava lá se dispondo, sabem que ele estava servindo, ajudando outra pessoa, estava lá trabalhando. O cara estava com os lábios pálidos. Quando eu cheguei na casa dele, eu disse: cara, tu conseguiu se alimentar? Eu disse: não, eu comi e tal, mas eu estou resolvendo uma bronca aqui para o cara do banco. Aí tal, sei o que. Eu disse: meu irmão, tu não para não. Eu disse: é porque fazer isso aqui e tal. Ele amava se doar, ele amava ajudar, ele amava, e isso era nítido e claro nele. Tanto que ele impactou a vida, não só a minha, mas a de muitas pessoas que eu vi, por onde ele passava, porque ele era um exemplo de cristão, um exemplo de filho, um exemplo de discípulo e um exemplo de amigo. Ele era um exemplo em todas as áreas da sua vida, e ele cumpriu sua missão, seu propósito aqui na terra. E que nós, assim como ele, possamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão, para que nós possamos dar frutos, e para que Deus possa permanecer em nós, e que nós possamos permanecer nele. Amém? O louvor. Pode orar já ou... vamos orar. Fiquem de pé. Vamos orar a Deus e agradecer por esse momento. Fechem seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor falou de maneira grandiosa e poderosa e tocou profundamente o meu coração, e eu espero que o Senhor também tenha tocado o coração de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Nós queremos, nesse momento, Senhor Jesus, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu creio que corações hoje aqui foram tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu creio que pessoas que estão aqui hoje nessa noite não vão sair da mesma forma que entraram, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e é mais cortante que uma lâmina de 2 gumes e penetra até o fundo da alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos, Senhor. Então, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós aqui, que o Seu Espírito Santo possa estar ministrando a vida de cada um, para que eles possam sair daqui sabendo que eles têm o Senhor, que eles possam permanecer no Senhor, que eles possam permanecer sendo fiéis até o fim, até que o Senhor venha, que eles possam ser aquilo que o Senhor declarou que eles seriam, que eles possam ter a sua identidade afirmada, que eles possam viver os princípios e valores que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Meu Senhor, eu Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor cuide de cada um aqui, que o Senhor possa, Senhor Jesus, se tornar íntimo de cada um deles, que eles possam Te buscar de todo o coração, de toda a alma, Pai, de todo o entendimento, que eles possam, Senhor Jesus, estar cada dia mais conectados contigo, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor Jesus, abrir o seu coração, quebrantar, confessar os seus pecados, Senhor Jesus, se arrepender, Senhor Jesus, para que o Senhor possa vir sobre as suas vidas, justificá-los, Senhor Jesus, lavá-los com o Teu sangue, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, direcionar, Pai, os corações, cada passo que eles vierem a dar na sua vida, que possa ser direcionados por Ti, meu Deus, que eles possam permanecer em Ti, que o Senhor possa permanecer neles, e que seja nítido, Senhor Jesus, a Tua presença, que o Senhor possa exalar o bom perfume do Teu amor através da vida de cada um deles, para que aonde quer que eles vão, eles possam mostrar de quem eles são filhos, que eles são Teus filhos amados, escolhidos por Ti, para mudar, para transformar essa geração. Senhor Jesus, meu Pai, vem sobre nós, vem sobre nossas vidas, vem sobre nossos lares, Senhor Jesus. Nos usa, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Continua em nosso meio, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós
queremos, é isso que nós agradecemos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Reacende a chama em nossos corações e nos mantém firmes, remanescentes. Vão ficar fiéis, que permaneçam fiéis até o fim, até que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus. Me aproximei